A paz de Jesus, amor de Maria. Sou Jean, fiz 17º Renascer com Maria. Hoje vamos partilhar um pouco do Santo Evangelho do dia, que está em São Marcos, no capítulo 7, nos versículos de 1 ao 13. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A lei de Deus e tradições humanas. Naquele tempo, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se junto de Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem, e seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem como invalidar o mandamento de Deus para firmar a vossa tradição. De fato, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoa pai ou mãe deve morrer. Segundo vós, porém, se alguém disser a seu pai ou sua mãe: o sustento que eu poderia vos dar é corbã, isto é, oferta. Então, é oferta. Não o deixais fazer nada para o seu pai ou sua mãe. Assim, anulais a palavra de Deus, por causa de vossa tradição, que transmitistes. E fazeis ainda muitas outras coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui Jesus chama os fariseus de hipócritas pelo apego às tradições humanas. Eles estavam ali frente a frente com Jesus, aquele que veio para ser o novo, aquele que veio para ser a nova lei, o Filho de Deus enviado, mas eles não reconheciam Jesus, não conseguiam enxergar Jesus. E Jesus fala aqui do apego às tradições, ao mostrar, do apego ao falar e não ao sentir, e não ao coração. Do apego ao fazer, por exemplo, lavar as mãos antes de comer. Lá naquela época era uma tradição e você em momento algum podia comer sem lavar as mãos. E eles questionaram Jesus o porquê os discípulos dele faziam isso, querendo até mesmo pôr Jesus contra a parede. Meio que querendo dizer que Jesus quebra tradições. Como ele pode fazer isso? Mas Jesus diz aqui que muito mais do que as tradições humanas, muito mais do que a boca fala, é o que o coração sente. É o que o coração sente. Quantas e quantas vezes nós mesmos, às vezes, agimos sem perceber, sem entender, ou apenas seguindo costumes. Apenas seguindo ali o que um faz, a gente vai e faz. Mas sem procurar entender. Sem procurar conhecimento, sem procurar saber o porquê daquilo. O quão grandioso pode ser aquilo. Então, às vezes, a gente acaba ficando preso apenas nisso, apenas na tradição,
apenas no repetir. No repetir e repetir e repetir coisas sem se dar conta do motivo daquilo. A própria Santa Missa é um exemplo disso, de às vezes a gente fazer tantas coisas lá e sem entender o porquê daquilo, né? Por que eu faço aquilo? O porquê eu ajoelho? O porquê eu me levanto? Enfim, tudo. Sem entender de coração qual o real sentido. Porque a partir do momento em que a gente entende, a partir do momento em que a gente vive aquilo com o coração, tudo faz muito mais sentido. Tudo faz muito mais sentido. Até aqui mesmo, os discípulos comendo com Jesus, o Filho de Deus. O simples fato de uma coisa mundana que era amarrado e que precisava ser seguido pelos fariseus e tal, não pode ser maior do que a presença de Jesus ali no meio deles. Jesus os chama de hipócritas e diz aqui no versículo 6 do profeta Isaías, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vale muito para a gente hoje. Será que a gente está apenas honrando Jesus com os lábios, só falando, só da boca para fora? O quanto nosso coração está entregue a Ele? O quanto a gente se doa a Ele? O quanto a gente o honra no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias. Também porque a gente pensa muito em impedir. Vamos agradecer. São muitas e muitas coisas que a gente precisa também agradecer. Agradecer de coração. Que o nosso coração possa estar cada vez mais perto de Jesus. E que as coisas mundanas que a gente passa, que a gente vive, não sejam maiores do que esse sentir Jesus próximo de nós. Esse viver Jesus com o nosso coração, com a nossa alma. Amém? Fiquemos todos com Deus, Nossa Senhora e o anjo da guarda. A paz de Jesus, o amor de Maria, salve Maria.